começar essa entrevista te perguntando como que tudo começou relacionado à dança. Então, na verdade essa história é uma história um pouco longa, que eu vou tentar resumir assim de maneira bem sucinta, né? Comecei dançando com 8 anos de idade em CTG e naquela época eram as opções que nós tínhamos, né? Depois já numa fase mais adulta, já com 17, 18 anos, eu já vinha meio desgostoso assim com a ideia do tradicionalismo e comecei a me afastar um pouco. Então naquela ocasião me lembro que o axé, por exemplo, estava muito em alta, né, no Brasil. O El Chan tinha surgido, bandas de axé tinham surgido e nós estávamos num processo bem forte assim, dessa cultura. E eu me lembro como se fosse hoje, eu treinava numa academia no centro, né, que se chamava-se Academia do Parcão. E uma vez o elevador tinha estragado e eu tinha subido de escada. E aí me deparei num determinado andar assim com um saguão lotado, devia ter aqui umas 40, 50 mulheres dançando axé ali. E eu fiquei olhando aquilo ali e me chamou a atenção que não tinha nenhum homem dançando naquela época, né? E eu esperei a aula terminar, a aula terminou, a professora veio saindo e eu fui falar com ela e perguntei para ela se o homem poderia fazer aquele tipo de aula, né? Se era uma aula exclusiva só para as mulheres. Na ocasião ela disse que não, que eu seria muito bem-vindo, né? Que seria uma oportunidade legal de ter um homem dentro da aula dançando. Bom, resumo da ópera, comecei a dançar nessa ocasião e foi quando então eu comecei a perceber que eu tinha muita facilidade para aprender, eu tinha muita facilidade para desenvolver a dança, né? E em determinados momentos, quando a professora não ia, ela me pedia para que eu desse o aquecimento, para que eu desse uma coreografia ou outra no lugar dela, até porque como eu era o único homem da aula, acabava que eu ficava na frente junto com ela, né? Tempos depois, eu comecei então a estudar no centro de Porto Alegre e numa ocasião eu estava passando por uma academia de musculação no centro de Porto Alegre. Aí vi uma faixa assim, danças de salão. Estávamos eu e mais 2 colegas meus da época do colégio, né? E eu pedi licença para eles e acabei entrando na academia, muito assim, sem saber meio o que eu estava fazendo, né? Aí pedi para falar com a dona da academia e me ofereci, na ocasião, para dar aula de axé e de dança de fandango nessa academia. Na ocasião ela me disse que ela não tinha horário dentro das turmas, né? E que se possivelmente vagasse um horário ou outro, ela voltaria a me ligar, enfim, entraria em contato comigo para me oferecer para dar aula, né? Aí os meus amigos muito surpresos, né, me perguntaram, mas cara, tu não dá aula de dança? Eu disse, eu não dou aula, mas eu tenho facilidade para aprender, eu vou me enfiar. E aí acabei eu, futuramente, né, vindo a dar aula nessa academia de dança de fandango e de axé, e foi onde eu conheci uma senhora, que até hoje eu considero ela como minha madrinha, né, que é a dona Níria Lopes, que foi a pessoa que me adotou assim praticamente e me colocou dentro da dança de salão, né. Na ocasião ela já fazia aula de dança de salão e fazia aula de tango, e eu comecei a dar aula de dança de fandango para ela e ela me convidou para ser parceiro dela numa turma de dança de salão. Me perguntou se eu queria aprender dança de salão e acabou então pagando as aulas de dança de salão para que eu pudesse fazer as aulas com ela, né? E aí, consequentemente, eu comecei a estudar danças de salão a partir dali. Então, desde esse momento, comecei eu a estudar dança de salão, logo em seguida eu comecei a dar aula de dança de salão, me percebi assim, com facilidade de comunicação, com facilidade de aprendizado e com facilidade de passar a informação. E foi assim que tudo começou, né? Resumidamente, foi assim que a dança entrou na minha vida e foi assim que eu comecei a trabalhar com dança.